Você falou um negócio das horas que a gente estava até comentando antes aqui, e eu quero trazer esse ponto que foi um ponto que nos últimos dias aí gerou bastante movimento na internet, que foi um post que o Thiago Nigro fez lá no Primo Rico, né? Que era uma frase do Geraldo Fino falando que não há pobreza que resista a 14 horas de trabalho, né? E aí muita gente se posicionou contrário, porque, ele está incentivando a burnout, a desgastes emocionais, físicos, né? E aí, assim, minha posição para isso é que, claro que uma pessoa que se submete a tantas horas de trabalho por uma sequência, ela com certeza vai colocar em risco, né, a saúde física, psicológica, mas existem alguns momentos que, como você mesmo trouxe, né, o empresário, ou um trabalhador mesmo, ele está num projeto, ele está numa nova empreitada, ele começou, às vezes, está começando do zero um negócio que ele não tem tanto suporte de pessoas, então tem que, às vezes, esticar um pouco mais ali o dia, né, ou começar um pouco mais cedo, e aí ele tem uma jornada muito grande. Quais são as ferramentas hoje que a medicina integrativa pode ajudar essa pessoa a passar por um período desse sem ser tão nocivo ou tão prejudicial à saúde? Assim, não sei se, Cara, se legal. pode ser isso. É interessante, né? Dava pra gente conversar um dia inteiro aí. Que beleza. Manda bala. É um assunto, nossa, assunto empolgante, né? Tá, então vamos começar a pensar assim, né? Não existe pobreza que resiste a 14 horas de trabalho. Primeiro eu acho assim, tá? Vamos diferenciar o que é o trabalho, muitas das vezes, mental, intelectual, de um trabalho mais tipicamente corporal, físico. Tá? Perfeito. Então vamos pensar que a pessoa ela trabalha com uma coisa extremamente física, ela não usa muito a mente, tá? Considerando que todo trabalho, mesmo os físicos, usam a mente, mas vamos dizer que naquele trabalho ele não tem muito poder de decisão. Ele é um operador de uma máquina que vai na linha de produção, ele faz aquilo e etc. Tá? Ok. A gente vai ter o cansaço corporal. Então ele vai, ele descansa, ele dorme, ele come, entendeu? E ele vai tocando, né? Então você vê que tem muitas sociedades, mesmo no Brasil, tem gente que tem 2, 3 empregos, uma série de coisas que vai tocando durante um certo tempo, tá? Depois disso, o que falta nesse paciente? Falta ele comemorar a caça dele, falta ele, né, ele ter a satisfação, porque às vezes ele vive uma situação que ele trabalha a vida inteira e muito, mas o trabalho dele, a remuneração dele não deixa ele sair daquela condição dele. Perfeito. Certo? A outra coisa que a gente tem que entender é que existe um trabalho que ele tem um valor agregado. Tá? O valor agregado, você agrega valor não só executando, mas também aprendendo. Então, eu acho que eu trabalho muito, mas não necessariamente eu trabalho sentado no meu consultório. Eu trabalho estudando, eu trabalho interagindo, eu venho no podcast aqui para mim. É uma diversão, é um prazer, mas é um trabalho. Eu estou aprendendo com você, eu estou interagindo com as coisas. Também chega a ser alguma coisa que agrega. Perfeito. Tá? O grande medo que eu vivi isso e que eu passo muito para meus pacientes é até que ponto aquilo que você está fazendo está sendo alguma coisa sacrificada. Então eu vou trabalhar durante um tempo, 12 horas, 14 horas por dia. Eu sei que é um tempo, eu sei que tem uma meta, tem começo, meio e fim. Né? Então, eu tenho paciente, por exemplo, que trabalha em plataforma em alto mar. Ela vai trabalhar esquema de trabalhar quase 16 horas, descansa 6, 8 e volta de novo. E assim ela fica 3 meses nesse batidão direto. Tá? Ou pessoas que trabalham em esquema de plantão. Ou tem gente que sai daqui agora, voltaram às reuniões presenciais. Então, ele vai daqui, ele chega na Alemanha, ele tem que fazer uma reunião e tem que voltar. Ele desce do aeroporto, vai, faz a reunião presencial lá e volta, né? Porque aquele assunto dele precisa de ser presencial. Então, a gente entendendo a situação, a gente começa a ajustar individualizado. Então, vamos pensar que a gente faz assim, ele está com adrenal que está ruim. O básico é a gente tocar vitamina C em dose alta, arginina, ácido pantotênico, são vitaminas e são suplementos que eles amparam a glândula para ela aguentar um aporte de trabalho melhor. Essa pressão maior. Aí, isso, né? Legal. Uma tireoide, a gente coloca selênio, a gente coloca zinco, a gente coloca iodo, tá? Quando a glândula começa a falhar, depois de um tempo, ela começa a dar sinais que está falando alguma coisa, a gente tem que entender que o paciente diz, olha, hoje a gente alerta, fala,
aqui você está tendo esses problemas assim, eu não posso agora. A gente pode até suplementar algum hormônio por ele ali, né? Ou entendendo o eixo. Então, é muito comum, por exemplo, quando a gente tem uma adrenal que está com uma energia de produção mais baixa e uma tireoide também, lembra que é um tripé? Sim. Qual que é a glândula que aumenta? O pâncreas. Pâncreas. E a gente vê a obesidade explodindo. Então o paciente ele quer emagrecer, a gente chega lá, a gente faz um nível de insulina muito alto, uma resistência de insulina absurda, curva de glicose e insulina bastante alterada. Enquanto a gente não mexer nas outras duas glândulas, a gente tentar baixar a força só a produção de insulina, a gente não vai ter tanto resultado. Ou tem um resultado, depois para de ter o resultado. Perfeito. Né? E talvez é um ponto, quando a pessoa começa a ficar estressada, ela vai potencializando esse... Exatamente. Porque às vezes fica mais ansiosa, come mais, aí tem toda essa resistência. Então a gente tem exames que a gente consegue, por exemplo, ver a capacidade absortiva, o que eu absorvo mais, o que eu absorvo menos, tá? Que são as particularidades, né, de cada indivíduo. A gente fala os pleomorfismos dos indivíduos. Então tem paciente que não absorve zinco, tem paciente que não absorve cromo. Então a dose para ele vai ter que ser bem mais do que a dose do vizinho dele. Perfeito. Tá? A gente tem também exame de DNA. Então, pelo DNA hoje, a gente começa a entender como é que a metabolização dele de serotonina, qual é a dopamina, quão intenso ele fica na alegria, na tristeza. A gente consegue ver isso pelo DNA e a gente tem ideia da parte neurológica do paciente. Que legal, tá? Que legal. A gente tem teste de personalidade que a gente consegue... E aí tem vários testes de personalidade, né? Eu trabalho tanto com análise de padrão corporal, tá? Que a gente tem os tipos básicos dos padrões. Na verdade, nós somos todos uma mistura de vários deles, né? Sim. A gente tem análise do padrão baseado no Enneagrama, que dá para a gente ter uma ideia do tipo, do perfil, dos subtipos, das asas, uma série de coisas que você começa a entender por que ele reage, por que ele faz daquele jeito, né? Legal. A gente tem que ter um pouco de ideia de em qual contexto ele está inserido. Então a gente vai entender que tem pessoas que eles foram forjados e treinados a serem duros, a trabalharem, ou pessoas que foram treinadas a guardar tudo. Né? Tem vários tipos, né? Entendi. A gente tem que entender que existe um viés muito forte, muitas das pessoas, mesmo nas que não alegam que não acreditam em nada, isso já é também uma forma de ter tido uma crença. Então, os padrões de crenças, né? Então, a gente usa bases da PNL para a gente entender padrão de crença, padrão de comportamento, né? E aí, com isso em mãos, a gente vai tentar achar qual é o melhor caminho para tirar ele daquela situação. A gente vai entender o que o paciente quer, certo? Perfeito. E entender como é que a gente vai, de comum acordo, bolar uma estratégia, né? Tem um negócio que eu acho muito interessante, né? Que quando Steve Jobs começou a desenhar o iPhone, né? Eu adoro ler biografia, né? Então ele fala que quando ele começou a desenhar o iPhone, né? Das pessoas da equipe lá, não sei quem foi, não me lembro quem era, começou a falar para ele assim: escuta, mas você não vai fazer uma pesquisa de mercado para você ver qual vai ser a aceitação do público desse iPhone, né? Ele já tinha uma experiência, já tinha criado vários computadores ao longo da vida, uma série de coisas, mas ele falou assim: não, o público não sabe o que ele quer. Perfeito. Entendeu? Eu vou criar o desejo. Então, muitas das vezes, o paciente ele chega assim: eu quero perder peso, né? Sim. Eu quero perder peso. Ponto. Eu quero parar de esquecer. Eu estou cansado. Ele não sabe por que isso está acontecendo com ele. Ou estou com taquicardia. Fui no cardiologista e está tudo normal. Eu estou com insônia. Tomo remédio para dormir, mesmo assim não durmo. Entendeu? Eu estou com uma pressão que não se controla. E a gente começa então a mostrar para ele que aquilo que ele acha como a causa da doença, ela é a ponta do iceberg. Perfeito. Entendeu? A taquicardia não é do coração. A taquicardia é a adrenalina que está caindo, é uma tensão, é a noite que ele não dormiu, são crises de hipoglicemia, são outras coisas e o coração ele só reage ao que está acontecendo. Perfeito, Entendeu? perfeito.